eu queria te fazer uma pergunta para ti já, para a gente entrar nessa pauta aí, né? Eu vi ali alguns momentos, né, da reunião CELAC com a China, e o Lula nitidamente tomando a dianteira, assim, né? Eu queria ouvir de ti que está aí no Chile, né? Porque eu e o Bruno estamos aqui no Brasil, né? Estamos mais dentro dos Verdade, fatos verdade. aqui. Não quero dizer que tu está por fora dos fatos do Brasil, pelo contrário, que tu é mais bem informado do que nós até, né? Mas tu tá afastado, assim, fisicamente, né, do Brasil, tá aí vivendo... Tu também tem detalhes da política chilena que nós não temos aqui, né? Então eu queria ouvir de ti, se tu acha que o Lula hoje é o grande líder aí da CELAC e da América Latina, por consequência, né? Não. Você quer a resposta? Não. O Lula não é o grande líder nem da CELAC, nem da América Latina. O Lula, o que é? Ele, para mim, ele é um grande motor. Ele é o grande mercado da América Latina, é o grande consumidor e produtor da América Latina, que interatua com todos os países da América Latina, até porque, principalmente, a entrada atlântica, o Brasil... É muito mais fácil chegar no Brasil que chegar na Argentina, desculpa, nossos irmãos, mas também tem a ver com a quantidade de portos, com a quantidade de costa, a longitude. Mas o que tem de importante a presença do Lula ali? Não sei se você lembra de um papo que a gente teve no fim de semana, aquela notícia pouco ideologizada do UOL, que dizia que o Lula vai para a China com poucos líderes ocidentais. Peraí, Isso. cara. Pô, vamos ser sinceros, tá o Lula, quinto maior país do mundo. Não tem poucas lideranças, não tem lideranças pouco importantes quando o quinto maior do mundo está lá, a China está lá e a Rússia está lá. Você tá falando do top 5, você já tem 3. Do top 5, você está com 3. E esses 3 estão no BRICS. Então, cara, não é pouco importante. É muito importante a presença do Lula. Vamos ser bem sinceros. Eu acredito que se tem uma coisa que ele e o Mujica tinham em comum é esse motor de trabalhar em bloco, trabalhar em conjunto. Por mais que a gente tenha diferença sobre a visão que ele tem desses líderes, a gente tem que reconhecer que o Lula e o Mujica tinham esse impulso para o trabalho em bloco, para considerar a América Latina, que tinha que ter um poder de negociação forte. É diferente para o Uruguai, para o Paraguai, para o Chile, negociar com os Estados Unidos do que fazer através de um bloco como o Mercosul, que o diga a União Europeia, que quando perdeu os fertilizantes da Ucrânia, correu para o Brasil. E olha como avançou o acordo. Vamos ser bem sinceros. Eu acredito, primeiro, que cada país está tentando levantar sua própria bandeira e que os meios de comunicação estão horríveis nessa cobertura. O primeiro que está horrível, Colômbia, está espancando o Petro. Todos os veículos de comunicação estão falando, o Petro está abrindo o país inteiro para a China. Queridão, se o Petro botar um porto na Colômbia, que nem botou no Peru, a Colômbia vai crescer e muito. Vai crescer e muito. Vamos ser bem sinceros, os investimentos que a China está fazendo para a América Latina são gigantescos. Eu estava conversando com o Bruno no programa Panorama Latino-Americano, um dos anúncios do Xi Jinping... Me traíram, Luiz, me traíram. Não. Isso daqui é uma relação aberta, Luiz. Não, Luiz, é para a Argentina. É outro programa. É para a Argentina, não é para o Brasil, não. Tô brincando, não. Não é para aqui, não. Não é para aqui, não. É para a Argentina. Tô brincando. O Bruno me faz, daqui a pouco o Bruno vai me fazer trabalhar para os Estados Unidos. Mas a ideia qual que era? Era que se você pegar uns anúncios muito importantes do Xi Jinping na CELAC, é que ele falou, olha, tá certo, ano passado a gente investiu 250 milhões de dólares, a nossa próxima meta é 500 milhões de dólares. Os próprios diplomatas norte-americanos, eles falam, quando vem uma autoridade da América Latina falar com a gente fala, tudo bem, a gente vai apoiar esse projeto no BID, no Banco Mundial, para conseguir financiamento. Quando ele vai conversar com a China, ele sai com uma estrada, um hospital, uma escola, ele sai com dinheiro na mão, ele sai com porto. Então, vamos falar sinceramente, e essa guerra comercial que o Trump botou ajudou e muito a entrada da China na América Latina. Obrigado, não é obrigado, Trump. Não.
não tem que agradecer. Mas vou foi uma agradecer burrice aquele tão burro, grande, mas foi uma ousado burrice de burro. tão grande. Por que ele faz? Vamos ser sinceros, Luiz. Vamos trazer as coisas aqui como tem que ser. O Mercosul, desde que criou essas tarifas, a gente está vendo o Mercosul avançar muito rapidamente. Até a União Europeia está querendo avançar no acordo, e olha que os franceses estavam reclamando, e olha que os alemães estavam reclamando. Todo mundo já parou a reclamação em contra do Mercosul. A campanha agora é contra os Estados Unidos. O pessoal não vai comer McDonald's, não vai ir no Starbucks, vai para outro lugar. Não tem mais essa. O mundo já não é mais de inocentes. Eles podem ter as fake news? Podem. Podem ser donos dos meios de comunicação? Podem. Mas os governantes, eles não vivem disso. Eles não vivem de fake news nem de meios de comunicação falsos. Exceto o Milei, que esse daí também não conta muito. Bruno, vai você, vai. Sua vez. Bruno, não, beleza. Bruno, Oi, Luiz, fala. Só me dá um tempinho, só para mim não perder o gancho que o Victor trouxe do Petro, né? Eu estava lendo até um pouco antes de entrar aqui que o Petro estava prometendo que ia levar um documento formal para entregar para o Xi Jinping para entrar no cinturão e rota, né? E aí teve uma polêmica lá, eu estava lendo aqui na Colômbia, que o enviado especial da Casa Branca para a América Latina, Maurício Claver Caroni, cutucou o Petro dizendo o seguinte, ó, entre aspas, a reaproximação de Petro com a China é uma grande oportunidade para as rosas equatorianas e o café centro-americano. E aí, claro que um ministro colombiano do interior deu contra-ataque, né? Mas então deu essa incidente diplomático aí interno lá na Colômbia, né? E a imprensa da Colômbia, a gente tem falado aqui no programa, se a gente acha do Brasil ruim, a da Colômbia é pior ainda, né? Então, e eu não sei, até eu passo para o Bruno aqui, tu sabe se o Petro realmente já levou esse documento lá na CELAC, o Bruno, ou não? Será que ele confirmou a adesão à Rota da Seda? Que eu saiba, levou. Eu não sei se o Poder Executivo na Colômbia tem condições de afirmar o contratado inteiro, mas ele manifestou interesse e levou a proposta sim. Boa notícia, boa notícia. Vai, Bruno, segue aí. Vamos lá, então. Bom, eu me sinto na obrigação jornalística de dar alguns números aqui. Já fiz isso hoje em outro veículo, a gente também trabalha, né? Mas vamos lá, gente, vamos lá. Deixa eu ver se eu não me perdi. Não, tudo bem, tem os números aqui, tá? Vamos lá, pessoal. Para o Brasil, tá? Para a CELAC vai dar 52 bilhões de dólares no total, tá bom? Para o Brasil, eu acho que deu tipo a metade desse valor. O que foi anunciado até agora? Vou ler aqui, tá? Segundo a Apex, a Agência Brasileira de Exportação, do ex-governador do Acre, ex-senador Jorge Viana, 6 bilhões para Great Wall Motors, que é a fábrica Grande Muralha, uma montadora chinesa para expandir operações no país. Aqui vale a crítica. 5 bilhões para a Meituan, plataforma de delivery, que quer botar aqui o app Kita e deve gerar 4 mil empregos diretos. Aí eu acredito que a Meituan, se ela chegasse fazendo um lobby para formalizar o trabalho em aplicativo, ela estaria contribuindo mais com o país. Para competir com o iFood, né? Essa aí, né? Disputa com o iFood. Se não aplicar os métodos da iFood em relação aos trabalhadores, né? É o que tu falou, se regulamentar já ficaria legal, né? Se contratar com carteirinha azulzinha, CLT, imagina que beleza. Já dava o exemplo para o país, né? Olha isso aqui. Se a China está chegando, a direita podia fazer isso, né? Só para prejudicar a China. Vai aí, prejudica. Regulariza os entregadores. Seria uma competição virtuosa, né? Que é difícil, mas tomara que sim, né? Olha isso aqui, ó. 3 bi para a estatal chinesa de energia nuclear, CGN. Um hub de energia renovável, eólica e solar, no Piauí. 5 bilhões da Envision para construir um parque industrial net zero. Zero emissões de carbono. Esse é o primeiro da América Latina. Não tem lugar ainda. Como o presidente é esperto, né? Aí ele vai jogar com a direita para ver onde é que vai instalar o net zero do parque industrial. Fábrica de bebidas e sorvetes Michoé.
deve operar no Brasil 25 mil empregos diretos. Meu pai do céu. 2,4 bi para a mineradora Bahia Não Ferros, que anunciou a compra da mina de cobre Serrote em Alagoas. Aí tem que ver se vai ter transferência tecnológica. E aí a China vai apontar, né, qual é a prioridade absoluta, mas isso aqui já está contratualizado, isso aqui não é promessa não, já está assinado, tá? As obras de interesse chinês, assim, interesse urgente, aí que está a história que a Simone Tebet, ministra do Planejamento, falou que a China vai cortar o Brasil com rodovia e o agronegócio está esfregando as mãos. Está assim, babando para que comece tudo isso. Vamos lá? Ferrovia de escoamento da produção de commodities em Açailândia, Maranhão. Ela já existe, tá? Só que está inacabada. Até o porto de Barcarena, no Pará. É um porto fluvial, depois embarca para o Atlântico. Anel Ferroviário do Sudeste, uma ligação entre Minas, Espírito Santo, Rio e São Paulo. Aí vai ter uma malha de ligação interportos. Porto de Santos, beleza, tudo bem. E o Porto do Açu, Norte Fluminense. Esse porto é um absurdo. Era o porto do Eike Batista que quebrou. Não precisa de ter mais porto no Rio de Janeiro. Tem 2 na cidade do Rio, em Sepetiba e no Porto do Rio. Mas tudo bem, só estou comentando aqui. Aí olha isso aqui, gente. Olha aí o Balaio Mágico que ele apoiou o Lula. Aqui, ó. Se os caras tivessem um pouco de cabeça, parar de arrumar confusão, né? Integração centro-oeste e leste-oeste. E a interligação ferroviária com o porto de Chancay, no Peru. Ou seja, parece que finalmente vai sair a ferrovia Madeira-Mamoré. Quem está em Rondônia vai ter muita ponte em Rondônia com capital chinês em função do porto de Chancay. Tá? Então, a região amazônica, peruana e também boliviana, mas principalmente a peruana, está esfregando as mãos para fazer essa interligação. Eu acredito que, em assinando, a China é muito rápida, né? Algum resultado vai ter ao longo do próximo ano. Já vai ter o que apresentar. Eu não quero antecipar problemas para a disputa eleitoral do ano que vem. Mas eu acho que agora é mais importante discutir infraestrutura. Mas eu não resisto. Das últimas frases em política internacional do gênio com J, né? O gênio da lâmpada, o Jair barriga de cocô Bolsonaro, sabe o que ele falou? Se eu voltar ao poder, eu vou tirar o Brasil do BRICS. É. Ele tinha que falar isso mais vezes. Sim. Que ele perdia para o WO. Exato. Enfim, pessoal, é muita coisa. É um volume descomunal. E parece que a CELAC vai levar a outra metade dos investimentos. A CELAC como um todo, ou seja, o Brasil vai levar metade e os demais países levam a outra metade. O que tem que acontecer? Aí eu vou acabar aqui, minha lenga-lenga aqui. Desculpa, minha tentativa de atar informação com raciocínio. O Brasil o Brasil teria poder de ingressar na nova Rota da Seda. Eu não sei se o Brasil tem uma interna consolidada para isso. Se o ambiente doméstico brasileiro é consolidado a tal ponto. Lula assinaria. Mas o Lula não briga com ninguém. Então, a opção dele é ele, o Lula é ele, não é a gente. Tá? O México não pode assinar. A Colômbia pode, embora tenha oposição interna. Então, o que é feito? É feita uma integração da Rota da Seda sem ser da Rota da Seda. Porque esse conjunto de obras contratualizadas em investimento direto, a China hoje é o 5º maior investimento direto no Brasil. Tá? Se a China chega a ser o maior investimento direto, o maior parceiro comercial, o que vai ser disputado é a natureza da relação comercial com a China. Se é pela estupidez do agronegócio apenas, ou se a gente vai ter um pouquinho de coragem, vai conseguir tributar um pouco do produto mineral ou agromineral exportado para criar um fundo de investimento para outros setores, né? Você vai taxar o excedente e vai converter o excedente, que é a básica de qualquer economia política, ou se é pelo viés do desenvolvimento, que vai ter tudo isso. Tem uma informação importante. A comitiva brasileira levou 400 empresários.
E eu vou colocar algo que está sendo discutido num monte de grupo aí, que a maioria eu nem concordo muito em termos ideológicos, mas concordo em termos de teoria econômica, que é o seguinte. Luiz e Victor, hoje, no tabuleiro da política econômica brasileira, pior que é tudo Patrícia, né? Geraldo Alckmin está à esquerda de Fernando Haddad. Mas o Haddad levou o seu quinhão. Gabriel Galípolo arrumou um swap de estabilidade de 153 bilhões de dólares. Então o Brasil está com um fundo do fundo. Sofreu um ataque especulativo, metade do fundão brasileiro vai ser coberto com o swap chinês de resgate automático. É muita coisa, gente. É muita coisa. Alckmin levou 400 empresários. 400. E a Simone Tebet nadando de braçada com a ferrovia do grão que ela tanto queria. Vou ficar por aqui. Eu só quero lembrar que o Alckmin faz 6 anos era o acupunturista da Gazeta. Como é que é? Ele era acupunturista da Gazeta. Depois que ele perdeu o primeiro turno, ele virou acupunturista da Gazeta. Então, Mas ele Tá tem uma medicina diferença, chinesa né? na formação dele também? tem. Ele é acupunturista. Caramba, porque ele é médico, né? É um cara. Ele é médico e ele é especialista em medicina chinesa. Então, é o cara ideal para estar lá. Caraca. Quando Imagina você esse vê cara o conversando background. da expertise dele, visitando a Academia de Ciências, Ciências Médicas. Exatamente. Esse é o tema. É você conhecer o background, porque você não precisa levar um Haddad. Um Haddad é um a mais. Mas levar um Alckmin que tem esse conhecimento e tem essa admiração pela medicina chinesa, a ponto de ter a especialização dele em acupuntura, significa levar alguém com valor agregado. Por sinal, 2 notícias que acabaram de sair que são importantes. A primeira, o Bruno já sabe, eu quero que ele fale da Bolívia, porque eu já acabei de destruir tudo que ele ia falar da Bolívia hoje. A segunda é que a Polícia da Fronteira dos Estados Unidos já está planejando fotografar todo mundo que sair de carro dos Estados Unidos para depois ter um registro quando eles voltarem. Significa que agora, migrante que deixar os Estados Unidos vai ter a foto, vai ter a cara, vão registrar, vão botar na inteligência artificial e se aparecer de novo, tá fora, tá preso. Exemplo de democracia. Exemplo de democracia. Quantos empresários o Trump levou para a Arábia Saudita? Ah, não, ele levou um avião. Tudo bem. Cara, o Trump acabou de vender para aquele príncipe safado lá, que vergonha chamar aquilo de árabe, meu Deus do céu, que vergonha. 142 bilhões de dólares em venda de armamento. A primeira viagem do Trump, em Trump 1, quando ele foi eleito, ou seja, a viagem dele de 2017, ele vendeu uns 40 bi de armas para a Arábia Saudita. Enquanto isso, o todo-poderoso Iêmen bota para correr a quinta frota, ao ponto dos gringos pedirem água, pedirem trégua. Não ataquem mais nossos navios, por favor, que a gente pare de bombardear vocês. Mas isso é o assunto do programa anterior, né, Luiz? Então... Ô, Bruno, deixa eu colocar uma reflexão. Só trazer a Bolívia aqui rapidinho. Tá, ou é internauta, ou é a audiência. Pô, a audiência é prioridade. Vai, não, até eu não dei atenção para a audiência aqui, deixa eu agradecer todo mundo que está no chat conosco aqui. Depois, no final, aí eu dou uma atenção geral aí. Pedir para vocês deixarem a curtida aí, sigam comentando, tá muito bom os comentários aqui. Vai, Bruno, vai. Bolívia. Cara, eu acho juíza presa, juíza que mandou soltar Evo Morales presa, é isso? Não. Aprovaram o processo contra ela, então ela está respondendo a cargos federais de defender, de impedir a detenção de um imigrante. Ai, Jesus. Absurdo, bom, vamos lá. A notícia que o Vitor mandou é boa, tá? O presidente Luiz Arce abdicou de concorrer à sua reeleição. Dessa forma, ele consegue pelo menos unificar 2/3 do partido MAS, buscando a unidade com a última esperança do MAS de ganhar essa eleição ou chegar ao segundo turno, que é o líder do Senado, Andrônico Rodrigues. Eu, quando
faz um tempinho já, até mandei isso para o colega boliviano, ele sempre me entrevistou, mas aí com esse programa da Argentina, agora te entrevisto o pessoal de lá também. O seguinte, o Andrônico Rodrigues é visto até pela mídia boliviana, que não é tão reacionária, como a grande esperança de tentar chegar a um segundo turno esse ano na Bolívia, tá? A Bolívia está passando por problemas muito sérios de escassez de combustível e de contrabando, de fuga de dólares, sempre Santa Cruz, cara, sempre a porcaria de Santa Cruz lá, faturando horrores com o agronegócio e evadindo dinheiro. Mas, enfim, o movimento político me parece simples. O Arce sai para o Evo também sair. E em o Evo saindo, eu acho que não sai, mas em o Evo saindo, ele pode sair mediante um indulto, arrumou tanta confusão, ele fala, tudo bem, eu apoio o Andrônico Rodrigues, ou pelo menos não faço campanha contra, e vocês me indultam, quando o Rodrigues voltar ao poder lá. Porque é o seguinte, gente, eu sou um dos que fez essa pataquada de elogiar um monte a Constituição Boliviana de Cochabamba, coisa e tal, tem coisas muito importantes ali, tá? Mas o sistema de justiça boliviano, ele é falho. O do Brasil também é. Por que o México fez uma reforma judicial? Porque também era falho. Então a Bolívia, ela não tem um sistema público, ou seja, de publicidade, ganha, não posso dizer. Sabe aqueles princípios de serviço público, Luiz? Publicidade, imparcialidade. A indicação de juízes é muito ruim ainda. Então a magistratura na Bolívia acaba sendo um prêmio político. E aí tu manipula manipula a magistratura da forma que bem entender. E é por isso que fica esse jogo de lawfare dentro da Bolívia, até dentro do próprio MAS, né? Então, creio eu que o movimento é o seguinte, o Arce não concorre, indica o sucessor, o senador Andrônico Rodrigues, o presidente do MAS já disse que apoia, e aí tenta jogar uma bandeira de paz para o Evo Morales, tipo, tá, você não atrapalhar já ajuda muito. E aí só porque o MAS, quando concorre unitário, ele ganha o primeiro turno. Se ele concorrer em 2/3, vai dar segundo turno. Já é uma esperança. Então já temos um fôlego na Bolívia, já que a perspectiva anterior era muito ruim, né? Era uma média de 18% para cada setor, fosse concorrer em separado, e agora tem uma chance de concorrer de forma unitária. Só tem um probleminha, pessoal, a eleição é 17 de agosto, tá? O primeiro turno. Então tem junho, julho, faltam 3 meses. Tá 3 em meses. cima. Tá em cima. Ou era agora ou era nunca. O Arce fez bem. Fez um bom movimento. Muito boa notícia, Victor. Eu até acordei o pessoal lá na Bolívia perguntando o que eles acharam. Agora só falta o Evo sossegar o facho agora, para ficar completo. Vai vender caro, vai vender caro.